teremos o coral cantando, nós teremos mais uma mensagem da série Se Cristo Voltasse essa noite, e gostaríamos muito de ter os irmãos de volta logo mais, para celebrarem o fato de que Jesus está vivo. Capítulo 3 do livro dos Atos dos Apóstolos, um discurso do apóstolo Pedro no templo, depois da maravilhosa cura do paralítico que esmolava à porta formosa do templo, aquela porta que fica exatamente de frente do Monte das Oliveiras, uma porta de entrada muito acessada pela comunidade judaica que vinha ao templo para dedicar seus sacrifícios. Vamos ficar de pé em honra à palavra de Deus. A partir do versículo 14, que diz: Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedessem um homicida, e dessarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades, mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas de que Deus falou por boca de seus santos profetas desde a antiguidade. Até aqui. Santo Deus, nós oramos pedindo que o Senhor traga vida para essa fala. Ela pode ser apenas, ó Deus, barulho, como ela também pode ser, ó Deus, uma fala inspirada pelo Teu Espírito, de modo a que os corações sejam profundamente afetados por Ti nessa manhã de Páscoa, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar assento. O discurso do apóstolo São Pedro não se deu cheia por conta da celebração da festa de Pentecostes. Pedro, subindo ao templo para orar, ele e João fitaram os olhos daquele paralítico que esmolava à porta formosa e pediu que ele olhasse, prestasse bastante atenção em seus olhos, e quando ganhou a atenção
do pobre moribundo que estava ali a esmolar, sabe-se lá Deus há quanto tempo. Ele disse: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te, anda. E o coxo, que ali já estava há tanto tempo, ganhou força, se levantou e começou a entrar no templo, saltando e louvando a Deus por conta do milagre que havia sido operado em seu corpo. Quando a multidão se juntou, todas atônitos, perguntando uns aos outros: o que aconteceu? Que milagre é esse? Que força sobrenatural é essa? E aí, quando Pedro teve a atenção da multidão, ele disse: pela fé, no nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu, e este homem que agora vedes e reconheceis, a fé que vem por meio de Jesus, deu a este saúde perfeita na presença de todos. Portanto, Pedro oferece a glória a quem é devido, ao nosso Senhor Jesus Cristo, e depois ordena a multidão. Todos estavam ali cumprindo um rito judaico, todos estavam ali com a finalidade de orar, fazer a oração da hora nona. Quando Pedro se levantou para eles e disse: arrependei-vos e convertei-vos, porque nós podemos fazer e cumprir todo o mecanismo dessa roda religiosa sem conversão, sem arrependimento. Daí eu me lembrar de trazer nessa manhã para o centro das nossas reflexões nesse domingo de Páscoa, acerca da conversão bíblica, dessa conversão que Pedro exortou aos judeus que estavam presentes no templo a passar, e que eu exorto aos irmãos, porque também entendo que o nominalismo que vem afetando a tantas igrejas de tantas denominações também nos ameaça, e que, portanto, você corre o risco e a tentação de ser apenas um cristão nominal, vir à igreja, estar na igreja, participar do culto, cantando, louvando e até mesmo, às vezes, ofertando, suportando o trabalho cristão nesse lugar. Nada disso, meu querido irmão, lhe é favorável. Arrependimento e conversão é algo que está aliado ao coração de cada um. Eu não posso medir o grau de compromisso que você tem com Jesus, mas a verdade é que eu sei que a formação de um discípulo não é apenas de uma hora dominicalmente presente num culto cristão. A formação de um discípulo pode levar uma vida inteira, e ninguém pode afirmar seguramente de que, pronto, chegou ao seu ponto máximo de conhecimento e que nada mais precisa aprender, ou que nada mais precisa reaprender. Em outras palavras, que nós não precisamos mais revisitar as estações pelas quais nós já, mentalmente pelo menos, acreditamos já ter passado. Por vezes, nós achamos erradamente que já temos tempo de sobra na bancada da igreja e que, portanto, já somos experimentados. Mas a conversão bíblica se trata
de passar da morte para a vida, de deixar para trás a escuridão da fé e a escuridão espiritual e se colocar sob a luz de Cristo, guiado sob a luz das Escrituras. E é assim, então, que nós, como discípulos de Jesus, vamos crescendo e vamos sendo lentamente transformados pelo Senhor. Portanto, há crentes já de muitos anos da igreja que precisam reaprender os fundamentos da fé, que precisam revisitar estes mesmos gloriosos fundamentos, precisam ser ensinados outra vez sobre a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, o poder do seu sacrifício e a manifestação do poder da sua ressurreição, que muitas vezes se manifesta na conversão. Não somente nós seremos ressuscitados no fim dos dias, quando as sepulturas dos santos se abrirão e encontraremos o Senhor Jesus nos ares, como também nós vivemos o avant-première dessa ressurreição final, experimentando o poder da ressurreição, quando Deus, através de Cristo Jesus, nos traz a vida. Nós que antes estávamos mortos. Eu era um morto pecador, que não conseguia enxergar verdade espiritual nenhuma no Evangelho. Não tinha qualquer tipo de relação de intimidade com Cristo, conquanto que ganhei a minha primeira Bíblia aos 16 anos. Meu avô me ofereceu um exemplar das Escrituras que permanecia fechado em cima de um móvel na sala dos meus pais. Ficava ali, a Bíblia Sagrada. Mas um dia o meu coração foi iluminado pela verdade. Um dia o Espírito Santo venceu aquela famosa batalha, aquela famosa guerra da convicção do coração do pecador e me fez olhar exclusivamente para Cristo, deixando para trás os grandes inimigos de Deus que são retratados nas Escrituras: a carne, o mundo e o diabo. A carne que se mostra sempre saliente, e nós conhecemos muito bem os seus apelos, porque ainda habitamos num corpo natural. O mundo, com todos os seus atrativos e com todas as cordas de ilusão com a qual o mundo tece o seu tecido, para trazer engano e especificamente trazer escuridão sobre nossas almas, e não importa se essas almas estão dentro da Igreja Católica, se estão dentro de centros espíritas, se estão dentro de algumas sinagogas da cidade, se estão dentro de algumas igrejas evangélicas. A ordem arrependei-vos e convertei-vos é para todos. E é essa ordem que nós, como filhos de Deus, precisamos sempre nos lembrar. Conversão é, na verdade, o poder da ressurreição operando na vida de pecadores mortos em seus delitos e pecados e trazendo-os das sombras da ilusão para a luz da revelação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse problema do nominalismo e esse problema de passar muito tempo, já ter muitos anos que estão na igreja, e alguns deram os seus primeiros passos entre a bancada da igreja, esse elemento é contemplado lá na carta aos Hebreus, que o escritor diz: pois com efeito, quando devíeis ser mestres,
atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. É aquele irmão que vai ficando ali na periferia da fé, vai adicionando ao seu currículo anos e anos e anos de acompanhamento litúrgico do culto cristão, mas que você não vê nele qualquer mudança, você não o vê de costas para o mundo, você não o vê de costas para os apelos da sua carne, e você não o encontra de costas para o diabo. E até mesmo o aciona sem saber, através de cultos neopagãos, muito comuns no meio da nossa cultura contemporânea. Infelizmente, o caso dos hebreus não é uma exceção. Uma boa parte da membresia da igreja revelou na pandemia uma surpreendente debilidade espiritual. Gente que estava ombro a ombro conosco nas mais diversas igrejas, das mais diversas denominações, perderam o rumo da fé, perderam o ritmo da passada e acabaram por se desviar completamente. Não tivemos apenas uma desistência de viver a caminhada e fazer a jornada com a sua antiga comunidade, mas o problema foi muito mais grave. E agora vem crescendo, e a cada censo esse número vem crescendo ainda mais, que é o número dos crentes nominais. Eles se apresentam como crentes, mas não vivem como crentes, não são levados pela mesma afeição que todos os crentes em Jesus Cristo deveriam ser levados, pela afeição central da sua vida ser o Senhor Jesus, o maior e mais digno de todos os seus amores, de todas as suas afeições, o Senhor Jesus. E com isso precisam outra vez ouvir a exortação que Pedro fez à nação de Israel, que estava, ou parte da nação de Israel, que estava no templo naquela tarde: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Eu ouvi certa vez, ou li certa vez, um sermão de John Wesley, onde ele falava acerca do arrependimento dos santos, onde os próprios crentes que convivem na igreja deveriam se converter das sombras para a luz. Nós ainda hoje somos levados a crer e enganados pelo comércio comum que afeta a todos nós, imaginar que a Páscoa tem uma íntima relação com chocolate e com coelhos. Bem, nenhuma coisa nem a outra, nem com o chocolate e nem com os coelhos. Na verdade, aquele fim de semana para os discípulos de Jesus foi muito mais amargo do que doce. Na sexta-feira ouviram ser pregado na cruz, passar por um julgamento injusto, ser levado às autoridades principais da cidade que o crucificaram. E a autoridade número 1 romana naquela cidade imaginou que passar a água nas mãos era suficiente para se livrar do sangue daquele justo. Na verdade, Pilatos partiu para a eternidade levando no seu currículo ter sido a autoridade que foi o cabeça daquele juízo malfadado, mas que nos trouxe gloriosa graça.
cumpriu-se as Escrituras, Cristo Jesus foi sacrificado na cruz, e é por força desse sacrifício que nós construímos a nossa fé. Nossa fé não é doce como chocolate, não tem a ver com um coelho, tem a ver com um cordeiro que foi morto, mas esse cordeiro morto ressuscitou no domingo, depois do silêncio do sábado. Logo pela manhã, era madrugada alta, quando Maria Madalena foi visitá-lo no sepulcro, e lá não o encontrou. Noticiou o assunto a Pedro e João, que correram à sua frente na tentativa de comprovar o relato dela, e quando chegaram ao sepulcro, a pedra estava removida, o lençol que cobria Jesus estava dobrado juntamente com o lenço que cobria a sua face. Laicas haviam sumido com o corpo de Jesus, mas os soldados romanos destacados para guardar o sepulcro, eles testemunharam o momento da ressurreição. Houve um grande terremoto, a grande pedra que estava à porta do túmulo foi removida. E quando eles contaram a história aos principais sacerdotes, aos principais escribas da lei, eles foram seduzidos por dinheiro, para que não contassem aquela história para mais ninguém. Mais tarde demais, Jesus havia ressuscitado, e ele havia sido visto por 2 dos seus 3 principais discípulos, e permaneceu vivo e apareceu a Maria naquela manhã, enquanto ela chorava, inconsolada. Onde puseram meu Senhor? Diga-me, onde foi que vocês o puseram? E até que ele se dirige a ela pelo nome próprio, Maria. E ela se volta para Jesus no meio das suas lágrimas, e agora, obviamente, não mais lágrimas que enuveciam os seus olhos, mas que clareavam o seu olhar, e ela observa o Senhor da vida, ressurreto, vivo, permanentemente vivo. É essa a base de temor de toda a igreja. Quando você está comendo um saco de pipoca na praça com seu neném, ele está ali. Quando você sai do culto e volta para casa, ou sai para as suas perambulações pela cidade, sabe-se lá por onde, ele também está. A fé de que Cristo está vivo é o fundamento da nossa vida e é o fundamento de todo o nosso movimento na vida. Nós deveríamos, como cristãos genuinamente convertidos, ser tomado por esse sagrado temor no coração e entender que a conversão é o poder da ressurreição manifestado em pecadores mortos que são trazidos à vida pela força do Evangelho, pela força dessa gloriosa história. Eu receio que nossas raízes espirituais, meus queridos irmãos, por força não somente do nosso jeito próprio de viver e interpretar, uma vez que atualmente todos nós defendemos uma certa
liberdade pessoal de pensar o cristianismo. O cristianismo deixou de ser a fé no livro para se transformar num dos achismos de grande parte das pessoas. E por isso, mesmo na igreja, a nossa grande tendência não é ganharmos profundidade, mas a grande tendência dessa geração é ficar na periferia, na superfície, tornando-se vulneráveis às tentações das mais simples até as mais complexas. No passado, nós sabíamos quando alguém se convertia. Nós tínhamos o testemunho do convertido, do converso. Nós sabíamos que ele agora seria um ganhador de almas, tentaria com todas as forças do seu coração se transformar num cristão piedoso, fazendo da oração e da leitura das Escrituras o seu grande alvo. Mas passaram-se 50 anos desde os meus primeiros movimentos na igreja até hoje, e o que nós vemos não é isso. Nós vemos os cristãos se associando ao mundo ao invés de negá-lo. Nós vemos cristãos se associando ao neopaganismo, como quando deveriam se colocar de costas. Mas quando, pastor, eu visitei algum templo neopagão, meus irmãos, pois há uma infinidade de templos neopagãos e há uma infinidade de pregadores do neopaganismo que vão incutindo lentamente, sorrateiramente, de forma furtiva, vão incutindo na sua mente aquela célebre mentira do não tem nada a ver. Na verdade, conversão leva-nos à santificação, que será o meu assunto nessa noite. Porque a Bíblia diz que sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Então, qual não deveria ser a preocupação do pastor de não somente levar a sua comunidade à conversão, como diz o famoso professor Michael Otton, que diz que a igreja se transformou num grande campo missionário. Porque essas ideias da pós-modernidade, que vai levando lentamente as pessoas a esvaziarem de sentido a vida espiritual, vai esvaziando de sentido a Bíblia Sagrada e vai esvaziando de sentido o testemunho cristão, porque a nossa grande missão continua viva e de pé. Nós temos a missão de pregar o Evangelho a toda criatura. Mas onde está a autoridade para pregar o Evangelho? Pastores vêm fazendo do povo de Deus comércio, negócio. A religião vem sendo uma moeda de troca, e o que acontece muitas vezes entre nós tem muito mais a ver com o espiritismo do que com o cristianismo. Porque nós acreditamos em orações que fazem a gente enriquecer. Nós acreditamos em orações que retira do nosso caminho os espíritos malignos, os tranca-ruas da vida. A gente acredita nesse misticismo, que é uma mistura, uma bebida misturada de cristianismo com espiritualismo. E assim vamos construindo o nosso jeito próprio de ser cristão. Mas deixe-me adverti-los. Não existe um jeito próprio de você servir a Cristo. Só existe o jeito de Cristo.
E o jeito de Cristo é: aquele que vier a mim, de modo algum lançarei fora. O jeito de Cristo é: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O jeito de Cristo é você sair das trevas para a luz e manter a fidelidade em sua santa palavra. A conversão bíblica, quando você entra pela Bíblia dentro, é definida como uma mudança de estado, da morte para a vida. A gente precisa parar de acreditar que os nossos filhos criados na igreja são crentes por afinidade. Eles não são. Amigos, pais, eles não são. E como é que o pastor diz que não são? Porque você não vê os frutos do arrependimento. Os vivos frutos de uma conversão genuína a Jesus. Eles não estão preocupados em levar os seus amigos a Cristo, eles estão preocupados de mostrar aos seus amigos que o fato de ser crente não os torna diferentes. Quando o apelo bíblico é totalmente o contrário, é quando você se torna um cristão, você se torna diferente pela força do evangelho que você abraça. Portanto, a conversão bíblica não é uma simples presença física no templo. Eu vim ao templo, você vê, é tão bonito ver as crianças cantarem. Eu fico feliz que eles tenham essa iniciação na escola bíblica dominical, mas isso não deve trazer sobre vocês nenhum tipo de conforto. E por quê, pastor? Porque todas essas lindas crianças, belas crianças, que cantaram lindamente nessa manhã, precisam, juntamente com seus pais, arrependerem-se e converterem-se. Arrependimento e conversão. É uma mudança de estado, porque você é trazido da morte para a vida. Todo homem nasce morto, porque nasce em pecado diante de Deus, separado de Deus e da fé, e da comunidade dos santos, precisa de arrependimento e conversão para ser integrado no corpo, e para ser chamado pelo nome de Jesus. E é uma mudança de governo, é que a Bíblia fala que é das potestades ao único Senhor da igreja. Isso é conversão, é quando você faz calar todas as vozes, incluindo as vozes dos demônios, para ouvir somente a voz de Jesus. Ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. É dessa conversão que nesse domingo de Páscoa, dessa ressurreição para Deus, que eu quero me concentrar e falar aos irmãos. O apóstolo Paulo, eu vou pedir que você volte ao livro de Atos comigo, no versículo 26, no capítulo 26, versos 15 a 18, quando ele discursa perante o rei Agripa, e vai nos dar melhores e mais acuradas informações sobre a sua conversão. Ele diz assim, a partir do verso 14, Atos 26, 14, e caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar-lhes contra os aguilhões. Esse homem era um fariseu com todas as letras caixa alta, gente. Esse homem era um mestre. A Bíblia diz que dos da sua idade ninguém o superava em conhecimento para ser
um discípulo de um daqueles grandes rabinos em Israel, e ele era discípulo de um grande rabino chamado Gamaliel. Você precisava, aos 13 anos de idade, ter todo o Pentateuco decorado. Não é ter alguns versículos que você pode citar de cor e salteado aqui a lei. Não, você teria que ter todos os 5 livros da lei claramente na ponta da língua. Então eu perguntei, verso 15, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Eu quero dizer a você, quem não ajunta, espalha, e que há, certamente, dentro do contexto da igreja, muita gente que persegue a Jesus. Agora mesmo, eu li essa semana de algumas comunidades que estão, obviamente, apelando para eu diria, essa ação um tanto quanto antibíblica sobre uma igreja digital. A gente imagina que ser igreja é apenas recepção de conteúdo. Aí liga lá a televisão no YouTube e assiste, hoje assiste um pastor, outra semana assiste outro pastor. Eu sei que depois de 28 anos, tudo que eu não sou é original. Eu continuo pregando a mesma velha palavra, e os irmãos continuam vendo um rosto cada vez mais velho, e com certeza, como os velhos perfumes, e eu tenho lá alguns muito antigos que eu herdei da minha mãe quando ela faleceu, aqui há 2 anos atrás, e eles vão ficando mais apurados, o perfume vai ficando mais forte, aparentemente tem um odor assim de alguma coisa já bastante envelhecida. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque para isto não estou conseguindo ler a minha Bíblia. É um sinal muito terrível. Nem com... Deixa eu abrir aqui no celular, consigo ler melhor. Atos, capítulo 26, está arriscado, é isso mesmo, Lourdes. Você foi lá certinho. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio. Verso 18, para lhes abrires os olhos, está aqui na tela, para lhes abrires os olhos, para o que, irmãos? Para lhes abrires os olhos, e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Paulo nos dá, portanto, uma clareza maior do seu chamado para abrir os olhos e converter a sua audiência das trevas para a luz e da potestade de Satanás, do poder do diabo para o poder de Cristo. Isso é conversão.
Conversão não é você simplesmente comprar uma Bíblia, vestir uma camisa com dizeres evangélicos e vir para a igreja. A conversão acontece não por conta de um alinhamento religioso, mas quando somos convencidos do pecado, desse estado natural de rebelião contra Deus. Não é simplesmente uma rebelião contra as figuras de autoridade, mas é contra Deus. Portanto, nós, pais convertidos, devemos balizar para os nossos filhos, exatamente com a nossa vida, com a nossa prática de vida, o que é conversão. Porque senão eles também ficam perdidos no meio dessa cultura do nada a ver, ou no meio dessa cultura neopagã, onde os grandes símbolos de idolatria já não estão mais em templos fechados, mas as suas inspirações continuam as mesmas. É a Afrodite pregando o sexo livre e liberal, são as artes não conseguindo em nenhum momento esconder as suas intenções, nem mesmo nos seus grandes festivais, que são claramente, meus queridos irmãos, um chamado a que os jovens se reúnam para adorar o espírito desse tempo. São dias muito maus, nós estamos lidando com uma espécie de vácuo, onde a própria interpretação e leitura da exegese da cultura é mal feita nos púlpitos da igreja. E com isso, ao invés de estarmos fazendo discípulos de Cristo, orientando-os segundo o caminho da verdade, eles preferem ouvir outras vozes, e não mais a voz discipular do pastor ou do velho pastor, como é o meu caso. Eu sei que velho vai perdendo relevância, e eu sou um dos que vai sendo tratado assim. À medida que você, na nossa cultura, tem cabelos brancos, você fica o mais descartável possível, e portanto menos ouvido, menos levado a sério. Mas talvez eu seja mais um desses muitos pastores envelhecidos falando contra o homossexualismo sem medo de ser processado, falando sobre essa atitude. Parece que o jovem hoje que quer viver uma vida casta, esse jovem ele é mal falado, ele é mal-vindo no meio dos seus amigos. Então, para ganhar a aprovação dos amigos, tudo é válido. E entramos por esse caminho de validar tudo em nome da cultura, e vamos, com isso, negociando a nossa própria alma. A conversão acontece não por conta de um alinhamento religioso, mas quando nós somos convencidos do pecado, desse estado natural de rebelião contra Deus, e vamos fazendo a caminhada na contramão do Senhor, mas reagindo com glórias e aleluias. No mundo antigo era literalmente um abandono de deuses. Todos esses deuses ficavam sob o manto do paganismo. O problema do mundo antigo não era o ateísmo. O problema do mundo antigo não era o teísmo. Eles tinham vários deuses. O problema do mundo antigo
E hoje o problema do nosso mundo, da nossa cultura, é ser anticristã. Não, pastor, mas eu gosto muito de Jesus. Mas você não gosta tanto quanto é capaz de dizer. É preciso se tornar discípulo. Não é um simples número no culto, mas um discípulo de Jesus. Hoje, estes mesmos deuses antigos estão encobertos sobre as artes. Eu tenho estudado muito isso desde o Rock in Rio. Muito. Desde a década de 60 e 70, com os Beatles, Rolling Stones, baladas que muitas das vezes nós até mesmo adicionamos aos nossos reels lá nas páginas de Instagram e Facebook, são conjuntos e bandas configuradas e alinhadas com o neopaganismo, que muitas das vezes nós perdemos de vista, gente. No meio dessa cultura, pastor, o que o senhor quer nos dizer? Eu direi melhor preparado, estou reunindo uma série de material, mas essa semana eu entrei no site de uma banda que vem compondo suas músicas para ensinar magia nas suas apresentações públicas. Não é que eles ensinam você a fazer poções, tudo aquilo está ali, entre versos, vírgulas, guitarras estridentes e contrabaixos a todo o vapor. E quando você vai ver, a mensagem está sendo transmitida e aquele espírito está sendo ministrado aos seus filhos. Dá uma olhadinha no playlist deles, vai lá no Spotify, na Amazon Music, na Prime Music, dá uma olhadinha. Essa banda brasileira está totalmente dedicada a Satanás. Tem um site ensinando por onde nossos filhos trafegam. Andam lá na internet, imaginando que no domingo, eles resolvem o problema, eles vêm para a igreja, e inclusive tomam a ceia. Atenção, jovens, não brinquem com a ceia. Não brinquem de tomar a ceia. Tomar a ceia é um alinhamento total com o sacrifício de Jesus, com sua morte e com a sua ressurreição. Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 20, fazendo uma consideração aos pagãos de sua época, ele disse: antes digo que as coisas que eles sacrificam, é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Há mais dos demônios no mundo em que vivemos e transitamos do que nós gostaríamos de admitir. Nada nesse mundo é neutro. Nada. E se eu não ligasse para os pais e os filhos, permaneceria em silêncio, alimentando apenas esse zelo religioso vazio em vossos corações. Mas a ideia do pregador não é essa. Pregador anda alimentado pela ideia de verdadeiramente ver o seu povo arrependido e convertido. Talvez será a minha maior tragédia chegar no céu e conferir que muitos daqueles que me ouviam não estão lá.
porque sempre acharam que a palavra do pastor é uma palavra antiquada, fora de lugar, fora de época. É verdade, irmãos, eu não posso dizer que eu não somente sou um velho na carteira de identidade, mas eu me acho velho, às vezes velho demais para ter que carregar alguns fardos que são, confesso para os irmãos, inexpugnáveis para mim, pesados demais. Na tentativa de fazer um discipulado mais confrontador. Demônios, no passado, escondiam-se por trás de rituais religiosos. Hoje, os mesmos demônios estão por trás do que chamamos de neopaganismo. É um modo sutil de colocar uma geração inteira de joelhos. Você pode correr às igrejas evangélicas, os cultos e os encontros de jovens parecem muito mais com uma danceteria, uma boate, um baile de carnaval, do que propriamente dito um encontro de adoração. Eu aqui tento a todo custo me opor a uma porção de coisas, mas eu presumo que toda essa minha tentativa é uma tentativa vencida, porque hoje você pode trocar de igreja a qualquer momento. Estou ouvindo aquele pastor, ele não está me agradando, não está falando para confortar o meu testemunho carnal ou as minhas escolhas mundanas dentro da igreja e pronto, eu procuro um outro. Eu confesso que os irmãos têm essa liberdade. Mas não podem esperar que eu negocie o evangelho aqui do púlpito da igreja. Os irmãos não podem esperar que eu negocie o evangelho com seus filhos, ou negocie o evangelho com vocês, pais. Nós estamos vivendo dias sombrios. Dias em que eu adoraria não ter que subir o púlpito uma única vez para desconfortadamente lhes pregar um sermão como esse num domingo de Páscoa. Eu gostaria de ler com vocês Lucas capítulo 22, verso 31 a 34 para terminar. Nós imaginamos que Satanás é um inimigo vencido, controlado. Mas deixe eu lhe mostrar a audácia desse inimigo. É que ele não somente tentou de alguma maneira, ou tenta de alguma maneira, se intrometer na igreja, como ele se intrometeu nos discípulos de Jesus. Meu Deus, o bom pastor teve Satanás reclamando alguns do seu colégio discipular para si. É como se o diabo me pedisse para poder peneirar a vocês. Diz aqui o texto: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça.
Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Quer dizer que ele estava sentado no grupo dos 12 discípulos, ouvido Jesus 3 anos, visto todos os milagres possíveis e imaginários como prova incontestável da sua messianidade, e não havia se convertido exatamente. Você pode ouvir o melhor pregador por anos, até o próprio Deus encarnado, e não se converter. Eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Palavras são palavras e nada mais do que palavras. Eu sou daquela igreja. Eu sou ovelha lá do bispo Weber. É só a palavra. Ele acreditava muito na fé que tinha. Talvez se visse como um homem indestrutível, incaível. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Às vezes só basta uma noite, segunda-feira, no meio dos amigos, na faculdade ou no cursinho de pré-vestibular, e toda aquela empáfia religiosa se desfaz. E aí, se junta com a turma, para ser aceito na turma. Eu entendo isso, gente, pelo amor de Deus, eu compreendo. Eu não sou um homem ignorante, os irmãos já devem ter tido tempo suficiente para saber que eu posso ser obtuso, mas eu não sou ignorante. Em outras palavras, eu não sou um homem sem o mínimo conhecimento que me traga ao púlpito da igreja para me levantar com tamanha preocupação com a congregação. Eu só estou mostrando para você que Satanás é astuto, audacioso e se move dentro do grupo dos discípulos. Isso serve para os pais que estão educando seus filhos ainda muito pequenos, para os pais que estão mandando seus filhos para a escola romana e depois ficam de queixo caído quando os filhos voltam falando da mesma maneira que os seus colegas. Dias sombrios, onde o grande clamor continua sendo a conversão. Porque só a conversão nos reveste do poder para dizer não. Até que nos convertamos, tudo é possível. Para finalizar, vire a página de sua Bíblia lá para Mateus capítulo 26. Mateus 26, versículo 31. Então Jesus lhes disse: esta noite
todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro, contrariando o próprio discernimento de Jesus. Observe o que é a carne humana. Quem estava falando com Pedro era o Deus encarnado, abrindo a sua atenção. Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. O texto de Mateus diz que todos os discípulos dedicaram apoio irrestrito a Jesus. E o que nós encontramos, meus irmãos? São todos os discípulos acovardados, fugiram. Ele foi sozinho, todo aquele caminho que nós hoje conhecemos como a Via Crucis, que se você um dia tiver a oportunidade de o fazer, você vai encontrar dificuldade para subir sem nada nas mãos. Imagina com uma cruz. Todos os discípulos apoiaram Pedro e disseram o mesmo: não, nós estamos contigo. Mas a Bíblia diz que ele ficou só. Só João aparece na cena do Calvário, o discípulo a quem ele amava e o discípulo que amava Jesus de uma forma muito especial. Por isso eu digo, até que as nossas afeições sejam inteiramente, completamente a Jesus, não houve conversão. É importante sondar o coração e nesse domingo de Páscoa, se voltar inteiramente para Deus, pais e filhos, avós e netos, voltarem-se para Deus, porque os dias são maus, difíceis, e o ar que respiramos bastante pesado e rarefeito. Que Deus tenha misericórdia de nós, do seu povo, da sua igreja. Logo mais a gente retorna falando sobre, se eu soubesse que Jesus voltaria nessa noite, eu levaria a sério, ou mais a sério, a santificação e todas as demais bênçãos relacionadas pelo apóstolo Paulo em Efésios capítulo 1, versos de 3 até o verso 14. Vai ser a nossa perícope nessa noite. Deus abençoe.